Bom, vamos lá para o milênio, né? Nós temos aqui que antecede o milênio, são 7 anos, dividido 3 anos e meio, 3 anos e meio, que é época de juízo nesse mundo. Vai ser um juízo universal. Aquilo que era juízo para os judeus, por terem rejeitado o Messias, ia cair sobre aqui Jerusalém e a Judéia, passou a ser um juízo universal. Por quê? Porque o Evangelho também foi pregado a todos aqui nesse tempo, e a rejeição de Cristo, então, abrange todo mundo. Tá? Começa ali por Jerusalém, porque no dia que houver o arrebatamento, encerrará a dispensação da graça, e daí todas as coisas no mundo estarão prontas para dar início ao cumprimento desses 7 anos, consequentemente vem o milênio. Só que tudo vai começar ali pelos judeus, assim como tudo começou aqui pelos judeus, aqui na cruz, né, no final da lei, que eles foram dispersos aqui no começo da igreja, eles foram dispersos para todas as nações. Eles vão voltar outra vez aqui, só que não em obediência, não para serem os como é que eu posso dizer? Para ser conforme a vontade do Senhor. Eles vão voltar ainda na incredulidade, melhor dizendo. Vão voltar na incredulidade. E o que determina esse dia aqui, que vai dar início aos 7 anos, não é o arrebatamento. Não é o dia do arrebatamento, tá? Então, o arrebatamento acontecendo hoje, por exemplo, não quer dizer que amanhã vai começar tudo, não é isso. Porque o que dá início aqui é o pacto que o Império Romano restaurado, que nós não falamos disso, né? Mas o Império Romano que existia aqui, ó, o Império Romano que existia aqui na época do Senhor, quando o Senhor foi crucificado pelos romanos, nessa época aqui, vai ter que acontecer o seguinte, que quando chegar o tempo da grande tribulação, como nós vimos nesse quadro aqui, isso aqui vai voltar onde estava aqui, ó, o Império Romano tem que estar existindo outra vez. Tem que estar tudo como estava antes. Não é verdade? Então o que tem que ter? Vai ter que ter o Império Romano, vai ter que ter o imperador, vai ter que ter o quê? Os judeus em Jerusalém, e todas as coisas que estavam aqui, vai ter que acontecer outra vez. E vai acontecer? Sim, vai. Entendeu? E o que caracteriza essa última semana aqui, que são 7 anos, é que quando o imperador romano fizer o pacto com os judeus, vai dar início outra vez. Então, o que vai acontecer? Quem que é o Império Romano? Quem seria o Império Romano hoje para nós? Estou fazendo uma pergunta. Quem seria hoje o Império Romano que existia na época do Senhor? Oi? Seria, né, ou é, né, hoje, a Europa, né, a União Europeia, o mercado comum europeu abrange essa área que outrora era o Império Romano. Então, eles serão, outra vez, Império Romano. Eles estão aí nessa luta aí para formar uma coisa só, né? Fizeram até moeda, conseguiram fazer coisas assim fabulosas, né? Mas eles não conseguem. E não vai conseguir. Enquanto a igreja estiver aqui, eles não vão conseguir se ajustar. A igreja vai ter que ser arrebatada para eles poderem se ajustar, e levantará no meio deles um imperador.
isso que nós estamos vendo lá, as nações, vai se tornar um império outra vez. Vai levantar o César lá no meio deles para ser império romano outra vez, porque isso tem que acontecer. O império romano tem que voltar. Isso vai ser uma maravilha. Apocalipse capítulo 13, por favor. Apocalipse 13, 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Se tiver tempo, leia esse capítulo aí, com calma, porque esse capítulo aí fala das duas bestas. A primeira besta, que sobe do mar, que é essa aí. O mar que são as nações. Então, refere-se ao Império Romano. E a segunda besta é o anticristo, que sobe da terra, que é a partir do versículo 11, acho que não é isso? É 11? Versículo 11. Então, a partir do versículo 11, é a outra besta que sobe da terra. Essa besta é o anticristo, tá? Que ele sobe lá do meio dos judeus, de Israel. Essa chaga mortal que foi curada é o império, é o imperialismo. Então, eles estarão existindo e o mundo vai se maravilhar porque vai voltar a existir outra vez, o império. Então esse mercado comum europeu que nós temos hoje aí, ele se tornará, porque tem que ser, então ele vai se tornar outra vez o Império Romano. E vai levantar no meio deles uma pessoa, que é o imperador. Esse é chamado de besta. É uma pessoa diretamente ligada a Satanás. É uma pessoa diretamente ligada a Satanás. Ele vai se levantar e a outra besta, vai se levantar lá no meio dos judeus, que é o anticristo, o falso profeta. Ele vai se levantar também diretamente ligado a Satanás, e os dois vão falar a mesma coisa. E vão trabalhar juntos. Então, esse império que vai ser restaurado aqui, esse império é que vai proclamar para os judeus que eles voltem outra vez para Jerusalém, lá para a Judéia, e restaurem o templo e voltem outra vez ali como nação. Então, os judeus daí do mundo vão descer e vão todo mundo lá para a Judéia para restaurar outra vez Jerusalém. E isso vai ser em prazo de pouco tempo. Eles vão estar sacrificando, fazendo tudo o que eles estavam fazendo, que é o que eles têm que fazer, né? Só que sem Deus. Credulidade, eles vão fazer isso. Aquele que sacrifica um animal no templo, no altar, é como se estivesse sacrificando um porco, sacrificando um pão. É nessa época aqui, porque não vai ter valor nenhum para Deus. Só que, quando eles retornarem para Jerusalém, pelo chamado de proteção da besta para eles, para que eles voltem lá, que eles vão ser costa larga para proteger eles da cobertura. Quando eles voltam, no meio deles voltará um remanescente que terão seu coração voltado para Deus. E esses serão aqueles que, quando estiverem aqui, o Senhor vai falar com eles, serão levantados 144 mil, que vão despertar para falar a verdade sobre o que realmente Deus está fazendo. Então eles vão dar início, né? Esse remanescente piedoso. Isso nós vemos muito nos Salmos, viu, gente? Salmos fala dessa trajetória aqui, ó. Tá? Essa trajetória aqui, ó. Todos os Salmos falam da trajetória deles, desde quando eles foram chamados, passando pela lei, rejeitando o Messias,
passando pela grande tribulação, o arrependimento deles e entrando no milênio. Isso são os Salmos. Salmos são 5 livros de Salmos. Tá? Por isso que lá nós lemos ontem, né? Convém que se cumpra tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. E os Salmos, ele difere em 5 livros, são 5 livros que tem de Salmos. E as divisões dele são o tempo que eles vão percorrer, né, tira isso aqui, o tempo que eles vão percorrer até chegar no milênio. Então o Salmo é muito interessante. E os Salmos, ele fala daqueles que são os ímpios, os infiéis, porque vai ter um remanescente fiel no meio deles, que são aqueles que vão ser as testemunhas do Senhor para pregar o evangelho do reino aqui, e vai assim acontecer todo o desenvolvimento nesse tempo aqui. Então eles vão ser perseguidos e tudo mais. E a falsa igreja que vai estar aqui, o poder vai ser tanto, porque todos vão se unir, e o poder vai ser tanto, que a falsa igreja, essa mulher, ela vai sentar em cima dessa besta aí, do Império Romano. Ela senta em cima dele. Isso está em Apocalipse. Só que ela vai por um tempo. Ela vai seguir por um tempo. E essa besta vai ser o algoz que vai derrubar todo o sistema falso cristão. É a besta que vai derrubar. Então eles vão querer e a besta não vai permitir que faça isso aí não. Por um tempo vão fazer, mas depois eles serão derrubados e devorados. Vai acabar com tudo isso aí. No final, sim, um detalhezinho. Satanás, ele ainda assiste na presença do Senhor até hoje. Não que ele mora lá, ele tem acesso, tudo mais, ele tem o seu, ele tá solto. Aqui, no meio dos 3 anos e meio na grande tribulação, ele é lançado para a terra. Ele é expulso do céu e lançado para a terra para nunca mais voltar lá. Ele vem para a terra, ele sabe que pouco tempo resta. Então ele desce com toda a fúria para esse mundo aqui. Então esses 3 anos e meio finais é que realmente recebe o nome. Você pode perguntar? Tem, nós vamos ler então. Então, por isso que esses 3 anos realmente grande tribulação, porque é esse tempo aí. Vamos ler esse versículo então. Em Apocalipse 12, nós lemos ali a partir do versículo 13 sobre aqueles que vieram da grande tribulação, né? Há pouco aí nós lemos, né? E agora nós vamos ler do versículo 7, mostrando desse tempo aí. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira
sabendo que já tem pouco tempo. Terríveis dias virão nesse tempo final. Vamos ler um versículo lá em Mateus, capítulo 25. Mateus, vamos ler o 24 primeiro. Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Dias de grande tribulação, que nunca houve no mundo dias iguais àqueles, e nem haverá jamais. E nós sabemos o que esse mundo já passou, mas nada se compara ao que vai acontecer. E a coisa vai apertando de um modo tal que esse dia da ira aqui, que é o finalzinho da grande tribulação, se o Senhor não abreviasse, não é isso que fala, aqueles dias serão abreviados. Quantos dias são? Sabe, Luiz? Você sabe, né? 18 dias. Se os 18 dias, comparado ao livro de Daniel, se esses 18 dias aqui não fossem abreviados, nenhuma carne, quando fala nenhuma alma, né? Algumas versões falam alma, não é isso? Ninguém, ou seja, não sobraria ninguém. Essa é a palavra. A mortandade vai ser tanto aqui, que se o Senhor não voltasse antes do prazo profético, não ia sobrar ninguém. Então ele vem 18 dias antes do prazo. Isso agora nós sabemos a data, né? Mas na data aqui das profecias, ele vem agora 18 dias antes. Então, por isso que quando fala os dias estão sendo abreviados, não é agora que muitos falam assim, nossa, é verdade, os dias estão sendo abreviados, né? Não está sendo abreviado nada. Tudo 24 horas, normal, não está abreviando nada. É aqui que serão abreviados 18 dias, para que, por causa dos escolhidos, os escolhidos quem? Os que vão entrar no milênio. Senão não ia sobrar ninguém para entrar no milênio. Entende? Porque ali vai ser a guerra do Armagedon. É uma das principais batalhas que vai acontecer ali, onde vai dizimar com tudo ali. Vai ser terrível. Guerra do Rei do Norte, Rei do Sul e as confederações. O mundo vai se ajuntar em confederações e vai ser uma batalha terrível no final do tempo. Mas o Senhor virá para proteger os seus. Ele vem primeiramente pelos seus irmãos para protegê-los, porque senão não ia sobrar ninguém ali, inclusive. E é uma coisa interessante. Hoje, né, vou apertar o botão aqui, vai desligar lá. Olha lá, desligou. Não desligou não. Que se apertar um botão, acaba o mundo. Né, as guerras, o que tem de mísseis, de bombas, apertar um botão, começa uma guerra que não sobra nem nada, né? E você sabe o que vai acontecer? Tudo isso aí vai falir. Eles vão voltar num ponto tal que a batalha vai ser mano a mano. Eles vão voltar ao que era nesse tempo aqui. O homem não acredita nisso. Imagina, o jeito, a tecnologia hoje é infalível. Eles vão voltar. Por isso que fala lá que o sangue vai correr no freio dos cavalos. Mas como é que vai correr no freio do cavalo? Ele vai lutar com o cavalo? Vai ser desse jeito. Entendeu? Vai ser desse jeito. Então, queira o homem acredite ou não, vai voltar tudo como era. Vai ter que acontecer. Tudo que está escrito vai ser cumprido. E essa batalha, essa mortandade vai ser grande, que quando entrar no milênio aqui, serão
7 mulheres para cada homem. É isso aí, serão 7 mulheres para cada homem. Porque os homens vão morrer. Vamos ler um versículo desse tempo aí, quer ver? De entrada do milênio. Ezequiel, capítulo 39, eu acho que é. Ezequiel 39. É o versículo 9 e o versículo 12. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Quando entrarem no milênio aqui, quando o Senhor estabeleceu o reino dele, eles vão ficar 7 anos queimando as armas que foram usadas aqui, ó, nessas batalhas. 7 anos queimando as armas. E 7 meses, versículo 12, né? É isso? 12, né? 7 meses fazendo o quê? Enterrando os mortos. Tanta gente morta que vai ter. 7 meses enterrando mortos e 7 anos queimando as armas. Então aí uma ideia, né? O que será aqui? No final da grande tribulação haverão as batalhas. E daí o Senhor vem e estabelece o reino dele. Ele vai lutar, inclusive lutar e exterminar os inimigos também, os inimigos de Israel. Daí, na entrada, no estabelecimento do reino, todas as coisas colocadas em seus devidos lugares, eles vão ter que sepultar os mortos. Os mortos da batalha que teve aqui. Vão levar 7 meses para sepultar todos os mortos e 7 anos para queimar o montante de arma que vai estar lá no... Terrível, não? Aí para ter uma ideia do que vai ser. Bom, mais um milênio, quando o Senhor chegar aqui, vai estabelecer o reino, ele vai pegar Satanás e vai prender ele no abismo, não no lago de fogo, no abismo por 1000 anos. Para que o milênio goze da ausência de Satanás. Então o mundo vai ter o privilégio de não ter o diabo aqui perturbando o homem, né? Tentando ele. E ele também pegará as 2 bestas, que é o anticristo e o imperador romano, e os lançará no lago de fogo, diretamente. Eles não vão morrer aqui, esperar a ressurreição para ser julgado e lançado. Eles serão lançados vivos para dentro do lago de fogo. Eles não têm julgamento nenhum. Vai ser direto. O Senhor vem e pega os 2 e joga no lago de fogo. Eles não têm juízo nenhum. Juízo que eu digo, perdão. Não tem condenação, julgamento nenhum. Eles são diretos julgados, lançados para o lago de fogo. Porque eles são cúmplices diretos de Satanás. Eles são agentes do diabo nesse tempo aqui, ó. São 2 agentes do diabo. Embora um é religioso, mas não interessa, ele é diretamente ligado a Satanás. E o outro é político. São as 2 forças que terão. Político, fala que eles vão ser lançados direto no lago de fogo. Isso em Apocalipse capítulo 20, né? Eles serão lançados direto no lago de fogo. Daí começa o milênio. Esse milênio é o reinado do Filho do Homem. E é chamado também o reino do Pai. Porque o reino aqui tem 2 esferas, terrena e celestial.
Porque Cristo, o Senhor virá, e Ele descerá com a igreja e vai se colocar sobre Jerusalém, que é chamado Jerusalém celestial. Fica sobre Jerusalém. E vai ter a Jerusalém terrena, onde aqui, na terra, na Jerusalém da terra, um filho, um descendente de Davi, é que vai estar sentado no trono. Ele é chamado de príncipe, isso no livro de Ezequiel. Ele é chamado do... Então o príncipe não é o Senhor, é um descendente de Davi, que tem direito, na época, tem direito ao trono. E o Senhor vai dar esse privilégio para ele. Ele vai assentar ele no trono. Olha que bênção, né? Que bênção, né? Só que o Senhor vai estar reinando sobre ele também. Sobre as nações. Porque as nações entrarão também no milênio, não todas, né? Por exemplo, a Europa lá, onde que vai ser o Império Romano, lá não vai sobrar nada. Lá vai ser tudo deserto. Vai ser chamado a morada dos chacais. Se alguém encontrar uma alma lá, é como encontrar ouro. Então o Senhor vai estar reinando sobre eles. Por isso que ele é chamado de Rei de Reis. Porque ele vai reinar sobre os reinos desse mundo. Terão seus reis? Sim, terão seus reis, seus governos. Mas ele será Rei de Reis. Isso vai acontecer aqui. E no estabelecimento dele, o Senhor, lembra que nós lemos lá em Romanos 8, que a criação está sujeita à vaidade, né, pelo cativeiro da corrupção, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, que é aqui, porque a criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ou seja, quando o Senhor voltar, ele vai estabelecer um pacto com toda a criação para que eles gozem de paz também. Então, primeiro vamos ler Oséias, primeiro. É Oséias 2, versículo 18. E naquele dia farei com eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide. E já o desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, o lugar do seu repouso será glorioso. Tudo isso, primeiro ele está mostrando quem é que vai reinar, né? Esse homem sábio, de conhecimento, de temor, de tudo, ele vai reinar aqui. E ele vai fazer com que isso aconteça. O leão vai pastar com o jumento e tal, a ursa com a vaca, e enfim, tudo que nós lemos aí. E diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Vai ser aqui. Não aqui. Não na igreja. Vai ser no milênio que vai acontecer isso aí. E as nações recorrerão. Aí o versículo 10 fala o quê? Como é que fala, hein? Tá bom. Mas eles vão recorrer a Cristo, a raiz de Jessé, que ele está falando de Cristo aí, né? Raiz de Jessé. Eles recorrerão a ele lá em Jerusalém. As nações irão lá para buscar conhecimento de Deus. E para conhecimento de tudo que eles vão fazer, inclusive, na sua administração e tudo mais. Então as nações vão, todo mundo, recorrer a ele. Então Jerusalém será o centro do mundo. E no mundo haverá essa paz entre os animais, porque ele vai firmar um pacto com eles e ninguém vai matar mais. Esse que ele fala, recolherei o arco, né? Ou seja, os caçadores não caçarão mais. Não haverá morte. Morte de quem? Morte também. Só que a alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? Esse versículo fala, a alma que pecar, essa morrerá. Vamos ler um versículo, Salmo 101, versículo 8, por favor. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Após manhã, ou seja, todas as manhãs, o Senhor limpará através da morte, ele vai destruir todos os ímpios. Por que isso? Será, mas você não falou que Satanás vai estar preso? Por que vai destruir o homem, coitadinho? Não, porque o homem não é coitadinho. Vai provar que o homem, ele é um pecador ainda. Que ele peca mesmo sem tentação. Oi? Mesmo sem a tentação externa. Isso, aliás, né, para nós devemos, por isso que ontem eu estava falando daquela questão, né, que nós temos que aprender, enfiar a mão aqui, tirar e ter a lepra aqui, ó. Porque nós somos, a origem de pecado está aqui em mim. Porque nós temos mania de, às vezes, botar tudo a culpa no diabo. Mas o diabo tentou. Às vezes o diabo nem tentou, você que está fazendo. Então a prova disso é aqui, ó. O homem vai pecar mesmo sem tentação do diabo. Entendeu? Só que ele vai pagar com a vida dele. Entende? Só que o Senhor vai te limpar pela morte, ele vai fazer isso. Então a alma que aqui não pecar, a pessoa que não pecar, ela vai atravessar o milênio. Ela morre e vai para o Hades, aguardando ressurreição. E essa provavelmente não é salva, né? Porque vai ter só ressurreição de perdidos. Eu vejo que aqui, os que sobrarem, porque é o seguinte, vou continuar, que no final do milênio, o Senhor vai permitir que Satanás seja solto, ele vai soltar Satanás, e ele volta outra vez para a terra, só que ele não volta mais para lá, porque ele nunca mais tem lugar lá. É por isso que teve festa lá no céu, né? Grande júbilo, porque nunca mais ele vai voltar lá. Então ele volta aqui, só que ele vai o quê? Ele vai perverter e tentar arrebanhar
aqui no final do milênio, lá para juntarem contra os santos que moram lá em Jerusalém, lá na Judéia. Ele vai juntar todos, e esses todos são os incrédulos. Porque até então o homem aqui, ele vai estar vivendo, não porque ele é crente, salvo, não é isso. Ele vai estar vivendo porque ele, externamente, ele está bem, ele está... Vamos dizer, hoje seria alguém aqui fingindo santidade, por exemplo. Ele vai estar aqui, ele vai viver. Só que por ele ser um incrédulo e não um crente, a linha divisória, né, que vai ter entre o salvo e o não salvo, vai ser na hora que Satanás vier aqui e vai tentar todos aqueles que não são salvos, e eles vão se ajuntarem para pelejar contra os santos. Então haverá uma separação daquele que é santo e daquele que não é santo, e eles vão tentar fazer isso. Só que eles serão destruídos aqui. Então, vai haver uma ausência do Senhor Jesus no final do milênio, para que Satanás seja solto, para que ele faça isso. Na hora que ele fizer isso, o Senhor vem e destrói todo, como ele fez aqui. Ó. Ele vem e destrói todos os seus inimigos, e aqui chega-se ao dia final. Daí sim, todos que forem destruídos, daí juntamente com todos os mortos que morreram na sua incredulidade, serão ressuscitados para diante do trono branco, que é o Senhor Jesus que vai estar nesse lugar, para julgar cada um. Um por um serão julgados aqui, ó, nesse lugar. E serão lançados no lago de fogo. Eles serão julgados um por um, não para ver se, como muitos pensam, né? Botar a balança lá, vai botar as obras, não é? Vamos ler esse versículo para entender lá no Apocalipse, quer ver? Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta.
e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante esse capítulo porque ele narra toda a trajetória, né, do início do milênio até o final do milênio, o que vai suceder e como sucederá. E daí entra esse dia final, que é o dia do trono branco, em que todos serão ressuscitados para dar conta de si mesmo a Deus.